O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 6, de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no Evangelho, os apóstolos se reúnem com o Senhor Jesus para contar tudo aquilo que tinha feito na sua missão, tudo aquilo que eles tinham ensinado. E o Senhor Jesus os chama para um lugar mais deserto, para que eles pudessem descansar. E aí nós vemos que toda missão cumprida precisa de um descanso. Nós não podemos continuar sem parar. Precisamos sim de descanso. Mas também vimos que eles foram para um lugar afastado, mas a multidão os seguiram. E quando chegou lá, o Senhor Jesus viu aquela multidão que era como ovelhas sem pastor. Ele mesmo tendo ido para descansar, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas, assim como diz o Evangelho. Precisamos sim do descanso. Tanto é que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou. Por que Deus descansou? Ele não precisa de descanso e ele não descansa. Ele só fez isso para que nós pudéssemos entender que nós precisamos do descanso. Nós precisamos de pelo menos um dia de descanso. E o Senhor Jesus afirma isso no Evangelho, quando chama os discípulos para ir para um lugar deserto para descansar. Mas mesmo diante dessa necessidade do descanso, quando eles chegaram lá no lugar de descanso, o Senhor Jesus começou a ensinar. E Ele vem nos dizer nesse Evangelho que sim, nós precisamos de descanso, mas mesmo no descanso, nós podemos ensinar alguma coisa para alguém. Não podemos dispensar aquelas pessoas que chegam no nosso dia de descanso querendo uma palavra, querendo algum tipo de ajuda, seja ela qual for. Então nós temos que entender que é o Senhor quem vai nos dar o descanso. Mesmo nos dias de folga, se nós temos a oportunidade de levar até alguém o reino de Deus, nós temos que levar, porque o Senhor sabe de todas as coisas e é o próprio Deus que vai nos dar o descanso, o alívio. Quem sabe não é esta necessidade de alguém que possa nos aliviar, não o cansaço físico, mas algum cansaço espiritual, que possa até responder alguma pergunta que está martelando na nossa cabeça. Deus sabe de todas as coisas. E possamos pedir a Ele muita sabedoria, para até nos dias de folga, nos dias de descanso, podemos evangelizar. Muitas vezes, até mesmo sem precisar abrir a boca, a nossa própria vida, dando testemunho de cristão verdadeiro, autêntico, que faz verdadeiramente a vontade de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.